Olá pessoal, que bom ter vocês aqui comigo novamente na nossa terceira temporada, no qual estamos falando de varejo maranhense, entrevistando grandes varejistas para que sirvam como inspirações para vocês, jovens empreendedores que assistem aqui o nosso canal. E hoje eu estou aqui no Centro Elétrico, lógico que com certeza em algum momento vocês já foram clientes ou são clientes, ao lado do nosso diretor comercial aqui, o Gonçalves Júnior. Gonçalves, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, é um prazer poder contribuir aí com algumas informações do varejo maranhense, com essa história aí que o Centro Elétrico tem para contar. Show de bola! E aí, é com ele então que a gente vai bater esse papo, contando um pouco da trajetória do Centro Elétrico e sobre perspectiva de futuro e desafios pela frente. Vamos nessa? Bom, pessoal, então estou aqui hoje com o Gonçalves Júnior para poder contar um pouco da história de como começou o Centro Elétrico aqui em São Luís, no Maranhão. Gonçalves, conta pra gente aí como foi que começou a trajetória do Centro Elétrico. Olha, Léo, é uma história de muito orgulho, uma história muito bonita. Hoje, praticamente, é a empresa maranhense de maior longevidade. A gente está com 96 anos. Começou aqui, e sempre aqui no Maranhão, sempre aqui em São Luís, né? Foi fundada por um imigrante português em 1923, ali no centro da cidade, num largo que hoje já nem existe mais, ali no fim ali da Magalhães de Almeida e a rua Oswaldo Cruz, né? A Rua Grande. As coisas foram evoluindo, o trânsito ali mudou, começaram a ter, na época, carruagens e o bondinho, então houve uma mudança de trânsito e a loja foi transferida para o meio da Rua Grande mesmo, onde ficou até 1988. Que foi seu bisavô. Esse imigrante português foi meu bisavô. Nossa família é de Portugal, toda portuguesa, e tem essa história e esse vínculo, né? A história do Centro Elétrico ela é de superação, né? A gente passou por guerras mundiais, passamos por ditaduras, passamos por plano Collor, plano Real, plano Cruzeiro. Acho que todos os planos econômicos possíveis, né? Show. E mesmo assim, apesar das dores de cabeça, os trancos e barrancos, o empresário da família, o bisa, o avô, hoje o atual presidente, meu pai, o Gonçalves Neto, conseguiu, com muito trabalho, manter o Centro Elétrico de pé diante de tal cenário que a gente vive, né? Show. Cara, que legal. Então, primeiro ponto, empresa maranhense de varejo com maior longevidade, 96 anos. Segundo ponto, vocês começaram ali no centro, que na época tinha o maior movimento comercial da cidade. Quando foi que vocês identificaram o momento de sair desse ponto? Porque isso é muito legal da gente falar, porque às vezes o empreendedor, ele fica preso com algumas coisas. Poxa, mas foi minha primeira loja. Quando foi que vocês tomaram a atitude, a decisão de falar, não dá mais para ficar aqui no centro, vamos procurar um novo ponto de venda que esteja mais alinhado com o nosso negócio, para o nosso crescimento? Quando foi que aconteceu esse momento? Olha, o centro da cidade, acho que quando o Centro Elétrico surgiu, só existia o centro da cidade, né? Acho que toda a população de São Luís morava, vivia, e os negócios aconteciam ali, né? Com o tempo, São Luís foi se expandindo e a Rua Grande, a Oswaldo Cruz no caso, deixou de ser uma rua em que pudesse trafegar carros, em que pudesse as mercadorias serem abastecidas. Lógico que até hoje é um centro populacional fantástico, a Rua Grande, uma circulação maravilhosa, mas você vê que lá não tem estacionamento. Sim. E você não consegue abastecer as mercadorias com o seu caminhão e nem retirar com o seu carro. Nosso material se caracteriza por um material pesado, em que leva alguns metais, cobre, ferro, aço, e que, de certa forma, limitava o poder de compra ou o ticket médio para o cliente, entendeu? Sim. O cliente, na nossa loja da Rua Grande, ele não conseguia retirar um ticket médio de, sei lá, mais do que R$200, mais do que R$100. Por que motivo? Porque 2 peças de cabo ou algumas lâmpadas dariam ou um peso muito grande ou um volume muito grande. Então, acabava por inviabilizar a operação no centro da cidade. É com pena, realmente, é a primeira loja, tem uma história a zelar, mas o empresário realmente precisa ter esse turning point, esse momento de virada e ver até que ponto aquilo deixa de ser lucrativo, né? Em certo ponto começou a empatar as vendas, entendeu? Pelo ticket médio baixo,
Então eu disse, não, acho que esse momento já não é mais o momento de continuar aqui. Legal, Ok? legal. Então, galera, a dica também muito importante, racionalizar. Você é empreendedor, você também é um investidor, você está alocando o seu recurso naquele negócio, então você tem que ter lucratividade. E quando eu falo em racionalizar, é você entender o momento em que chega para você mudar o seu ponto de venda, ou mudar um mix, ou variar um mix de produtos, porque isso tem que ser sempre tido como uma ação estratégica do negócio. E aí, eu pergunto para você, quando foi que começou a acontecer a expansão do centro elétrico? Muito boa pergunta, Léo. A expansão do centro elétrico, ela viveu alguns booms que o país aconteceu, né? Aqui no Maranhão, na época de 1980, que é quando começaram a surgir as outras lojas e os bairros do São Francisco, a ponte, o desenvolvimento para o outro lado, o sair do centro, houve um aquecimento, se eu não me engano foi no governo João Castelo, em que tivemos um grande crescimento da infraestrutura, Castelão, avenidas, expansão de rodovias, e isso fez com que o São Luís aquecesse, Legal. o Maranhão ganhasse visibilidade. E isso, um país cheio de obras, com o Maranhão cheio de obras, São Luís cheio de obras, o Centro Elétrico pôde fornecer para essas grandes obras, né? Até hoje a gente existe essa estado de dependência do Maranhão por ser um estado muito pobre e ter poucas indústrias. Até hoje essa dependência ainda, a gente consegue notar isso, entendeu? Sim. Quando temos um governo empreendedor, um governo voltado para a geração de emprego e renda, com criação de infraestrutura, criação de obras que beneficiam o público, todo o empresariado cresce, gera emprego, gera renda. E em 1980, que foi acho que o primeiro boom que a gente viu no Maranhão, o Centro Elétrico pôde fornecer para esse crescimento e precisou criar mais lojas, né? Sim. Ele precisou ter a loja nova do bairro do São Francisco. Né, que para a época foi uma loja de 3 andares, uma loja vanguardista, né, com um novo conceito. Hoje ela tá pequena e tal, mas foi para a época uma loja de vanguarda. Com esse crescimento a gente viu o público, né, a população vindo morar em outros bairros, né, com essa expansão populacional. E em 1992 a gente teve a criação da loja Coama, que hoje a gente está fazendo a entrevista, né, hoje tornou-se a Coama um bairro central na cidade. Super estratégico. Tá bem no meio, muito estratégico, com todas as lojas, grandes lojas varejistas também bem aqui. Né? Acho que você tem um centro de construção aqui na Coama, né? Com os nossos concorrentes, onde você consegue encontrar tudo para tua casa, para construir tua casa, tua obra. Logo depois, eu já dentro do negócio, no ano de 1997, eu ingresso no curso de administração. E durante esse curso de administração, eu já gostava da empresa, já vim aqui direto, praticamente criado aqui dentro, por ter essa coisa de geração dos meus pais. Ingresso no curso de administração e lá eu sou cobrado para criar um projeto de abrir uma empresa. Essa cobrança me gerou a ideia da loja da Guajajaras. Que massa, que é a mais nova. Que é a mais nova, né? Essa loja mais nova hoje ela tem 10 anos. Ela é de 2008. 2008, já tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora. E essa loja foi um projeto dentro do curso de administração, quando a gente sentiu que São Luís havia crescido muito, população mais de 1 milhão de habitantes naquela época, e aí a loja do São Francisco e a loja da Coama já estavam no meio de bairros em que a operação logística, né, carretas, caminhões, já estava bem limitada, e obviamente nos empurrou para buscar ter uma loja CD distribuição, né, na Avenida Guajajaras, que é a nossa loja da Guajajaras, onde lá naquela época ela usou de tudo que foi tecnologia que existia. Autoportantes, depósitos com 10 metros de altitude, movimentação de carga por empilhadeira, docas para carretas, e também já visualizando o crescimento do Maranhão. Naquele momento, a gente tinha a promessa da siderurgia e a promessa da refinaria. Sim. Tá? Então, fomos fomentados por aquilo, não, precisamos crescer além do varejo. Da demanda normal. Além da demanda normal do varejo, acreditamos em promessas, né, de que teríamos refinaria e siderúrgica. Não, precisamos ter uma estrutura para atender. E ali era muito estratégico, né? Rota de saída, né? Rota de saída e entrada, facilidade logística. Show. E aí, hoje, configurou dessa forma. Ainda estamos esperando os investimentos externos, mas não foi um erro, né? A estrutura foi bem pensada e hoje ela consegue nos abastecer de forma adequada e não precisa, dentro desse período, ela conseguiu suprir a demanda do varejo maranhense, tá? Show. Obviamente que se vier a movimentar, a gente fica muito feliz. Com certeza, vai só somar. De ter governos e ter presidente ou um governador
que traga esses investimentos que o Maranhão tanto precisa para voltar, que a gente vive, acho que desde 2014, quem está dentro do mercado sente que a gente vive um momento com uma certa dificuldade, uma retração, PIBs pequenos. E isso, o empresário quer crescer, ele quer gerar emprego, ele quer gerar renda. Eu fico muito feliz de poder contratar pessoas, muito. Show. Mas de lá para cá, o que a gente vem fazendo não, é enxugando, segurando, é vivendo, se mantendo, se reabilitando para quando a demanda voltar a crescer, a gente está preparado. Show. E aí é muito legal a gente falar para os jovens empreendedores que aqui nos assistem, quando ele fala de segurar, é porque a gente ganha dinheiro não só vendendo mais, mas também gastando menos, né? Então a gente chega um momento que a gente tem que segurar o custo mesmo, né? Para naquele momento que tiver um crescimento, a gente poder realmente retomar e dar continuidade aos planos de expansão do negócio. Mas aí uma coisa que me chamou muita atenção, você me falou que o seu pai, que hoje é o presidente do Centro Elétrico. Show de bola. Como é que é essa convivência? Porque são encontros de gerações, né? Geração X e você geração Y. Como é que é esse dia a dia? Porque a galera que é da geração X é uma galera mais conservadora, mais receosa de certos investimentos que hoje, a partir da geração Y, a gente começa a ver que é necessário. Como é que é essa questão da geração X e Y nas lojas do Centro Elétrico? Existe esse embate, né, de gerações. Eu acho que meu pai já sofreu isso com meu avô, que precisava mostrar para ele que aqueles investimentos que ele queria fazer, aquele crescimento que ele queria fazer, era algo viável, era algo de retorno. E hoje não mudou. Eu tenho esse embate novamente. A gente vive hoje a era digital, precisa investir no mundo virtual. E eles, não, mas esse negócio não dá certo, isso é perigoso, vai ter hacker. Então ele realmente tem o medo deles em relação a esse tipo de investimento. Ainda existe. Mas como é que a gente tem que contornar isso? Com números, com resultados, né? Vai devagarzinho, com pequenos investimentos, vai trazendo ele também para viver o mundo digital e ver que a experiência do consumidor hoje exige, né, os multicanais, o omnichannel, né, que é a questão de você tá aqui na internet, ele poder sentir como é que você funciona na internet e depois ele vem à tua loja física experimentar o produto. Show. Né? Fazer a experimentação do produto, tocar no produto, ver como é que aquele produto testar, como aquele produto funciona. Eu não sei se é o maranhense ou o brasileiro em geral, mas aqui você comprar um produto bem comprado ou bem vendido, precisa tocar, abrir, olhar, expor, ligar, conversar, perguntar pro vendedor na cara dele, esse produto é bom mesmo? Tem na tua casa, tu usarias? Então tem toda essa questão que hoje a gente consegue aos poucos mostrar para ele que não tem mais só a loja física, não tem mais só o canal de internet, não se compra só pela internet, e sim pelos vários canais, pelas várias experiências de compra que a gente tem que trazer para o consumidor. E isso, a gente no final das contas tem que mostrar, os números foram esses, o resultado deu positivo, porque se eu apresentar um resultado negativo, obviamente os investimentos pela parte da geração X vai ser cortado. Né? Então, esses embates sempre vão ter e a gente tem que trazer essa geração X para dentro da era digital para que a gente possa crescer juntos. Show de bola. E para finalizar essa entrevista aqui, show de bola, eu te pergunto, como é que o Centro Elétrico está se preparando para o futuro? Quais são os planos? Tem algum projeto aí que vocês já estão desenvolvendo? Não precisa dizer ao certo, ao fundo o que é, mas dizer como é que vocês estão se preparando para esse daqui para frente. O Centro Elétrico sentiu, né, essa coisa da crise brasileira, né, crise nacional, em relação ao ramo da construção civil, que eu acho que foi um dos mais afetados, com mais de 35% de redução na produtividade. Isso nos abriu o olho para quê? Para a gente nos modernizar. Se aquela coisa da retração, a gente se tornou mais enxuto, mais dinâmico, mais eficiente, mais ágil, a gente se tornou mais moderno. Onde a gente mais investiu hoje foi em tecnologia. Tá? A tecnologia hoje teve a troca do sistema, a troca de ERPs, modernização, automação de processos. Né? De bola. Então, assim, a gente, como a gente conseguiu passar por isso de forma enxuta, né, bem amarradinho, a gente se preparou agora com bastante tecnologia, então a gente está pronto para a demanda que o país deve surgir. Como se passou quase 5 anos sem construir, sem crescer, a gente tem déficit populacional. Com certeza. A gente tem um monte de empreendedor que não teve coragem de investir no meio da crise, então deve vir empreendimentos, deve vir novas construções, deve voltar aí o Minha Casa Minha Vida. É um panorama que a gente está esperando as reformas políticas acontecerem. É bom frisar isso.
que depende desse investimento, dessa retomada de credibilidade do Brasil no meio de investimento internacional, para que os empreendimentos voltem a acontecer. Mas a gente já se preparou para isso, a gente já investiu contando que isso vai acontecer, porque não tem como você ficar 5 anos parado. E aí, tu acha que aquele monte de gente que estava precisando comprar casa... Não precisa mais? Não precisa mais, Sim. entendeu? Não precisa Sim. melhorar, você não Sim. precisa reformar tua casa, Sim. tua casa não deteriorou. Sim. Então a gente acredita que isso volte devagarzinho, de acordo com as reformas sendo aprovadas aí pelo nosso Congresso, pelo Senado. Precisa passar, essa coisa precisa voltar a caminhar, para que eu, como empresário, disposto e preparado, com tecnologia investida, possa gerar emprego de novo, possa gerar renda para o nosso estado. A gente está hoje, a gente é unicamente maranhense, genuinamente maranhense. É aqui dentro que a gente quer trazer esse retorno e agradecer para aqueles que já nos contribuíram durante esses 96 anos, agradecer para o povo maranhense. De que forma? Contribuindo para o estado, gerando renda, gerando emprego. Bom, galera, depois dessa entrevista aqui inspiradora, eu me tornei ainda mais fã desse negócio. Quero lhe agradecer muito por nos receber, por compartilhar um pouco da história, da trajetória, contar um pouco aí do que vem pela frente e dizer que a gente espera voltar mais vezes para poder sempre contar cases de sucesso, de novos projetos do que vem pela frente do Centro Elétrico. A gente tem muito projeto pela frente, eu não, como tu mesmo comentaste na tua pergunta, teve alguns projetos que eu não pude abrir, que estão ainda na gema aqui, aquele ovo ainda para surgir no ano que vem, voltados a essa coisa de multicanais, voltados a essa coisa de experiência do consumidor, onde a gente está focando muito, é onde o varejo mundial tem focado. Então, eu vou ter pano para manga para as próximas entrevistas. Viu? Maravilha, galera. Então é isso. Se gostaram do nosso episódio, deem um like aqui no vídeo, deixem um comentário, recomendem para os amigos de vocês, porque sem sombra de dúvidas é mais um case de sucesso e de muita inspiração para todos nós. Então, até a próxima. Vejo vocês em muita entrevista boa por aí e vamos nessa!